Posso sugerir da gente começar falando talvez um pouco sobre o Brasil? Até por essa questão do JCP e desse cenário político incerto pra caramba, e ministério pra cá, ministério pra lá. Se você quiser, Zé, acho que dar um panorama de Brasil é legal, depois a gente vai pra mundo. Pode, a não ser que você não queira fazer assim. Realmente acho bom mesmo, porque, como sempre, o Brasil não dá para ficar como o Vitor disse, quer dizer, notícia sempre existe. Então, nós não temos um dia de paz. Exatamente. É verdade. E agora, como a questão da política monetária meio que se resolveu, começou a diminuir juros, né? Quer dizer, o presidente Lula parou de brigar com o presidente do Banco Central, temos um outro problema, que é a questão da política fiscal, né? Quer dizer, depois dessa coisa toda, quer dizer, nós tivemos aí a questão do arcabouço fiscal. No arcabouço fiscal existe a proposta de zerar o déficit primário em 2024, né? Quer dizer, ter um déficit primário de 0,5% do PIB em 2023, zerar o déficit primário em 2024 e depois ter superávit primário em 2025 e 2026, 0,5% e 1% do PIB. O déficit primário de 2023 vai ser 2,5% do PIB, porque depois da aprovação da PEC, da transição lá atrás, que aumentou os gastos em 200 bilhões de reais, isso é 2% do PIB, isso tudo é déficit primário. Isso naquela PEC estava permitido que se gerasse um déficit maior do que o 0,5%. Mas a grande discussão agora é: será que o governo vai ter condições de equilibrar o orçamento em 2024? Essa é uma grande questão. Por que essa questão é importante? Essa questão é importante porque quando você coloca no computador os dados, tá certo? Que o arcabouço fiscal ele foi bom porque antes do arcabouço fiscal você não tinha a menor ideia do que ia acontecer. O presidente Lula só falava em aumentar gastos, não dizia como que ia conseguir as receitas para financiar esses gastos. Então, existia uma enorme incerteza sobre como que ia acontecer, o que ia acontecer com o orçamento fiscal, com a dívida pública nos próximos anos. O arcabouço fiscal, ele de alguma forma organizou esse processo. Ele disse: olha, que os parâmetros são esses aqui, e dados esses parâmetros, nós vamos então gerar esse superávit, e gerando esse superávit, a gente vai ter uma relação dívida-PIB com essas características, tá certo? E aí, isso significa o seguinte, quer dizer, qualquer pessoa agora pode, dado as hipóteses, eu coloco os dados no computador, e o meu computador cospe do outro lado lá a evolução da relação dívida-PIB. Foi isso que foi feito. Isso significa o seguinte: quando você coloca no computador as premissas do arcabouço fiscal, você percebe que eu não conheço nenhum economista que conseguiu gerar uma relação dívida-PIB estável num horizonte de até 2033, tá certo? Ou seja, com os parâmetros que estão lá, ninguém consegue estabilizar a dívida como proporção do PIB num horizonte relevante. Além disso, quer dizer, existia uma percepção de que o governo iria aumentar receitas via aumento de impostos, tá certo? Aumento de alíquotas e etc. E aumentar a receita via redução de gastos tributários, que se chama, que são subsídios pagos a empresas e pessoas, tá certo? Porque na hora de pagar o imposto de renda, por exemplo, você vai lá, paga o médico, depois desconta do imposto de renda o médico que você pagou. Isso é um subsídio que você está ganhando do Estado, tá certo? Então, o ministro Haddad disse: olha, tem 4% do PIB de subsídio, nós vamos acabar com o subsídio. Eu canso de dizer o seguinte: todo ministro da Fazenda, quando assume, ele acha que tem um pote de ouro lá no fim daquele arco-íris, né? E que vai lá pegar aquele pote de ouro. Nunca consegue pegar. Todos dizem que vão achar esse pote de ouro, ninguém acha o pote de ouro. Acaba que você não consegue resolver esse problema porque o subsídio está lá, quer dizer, o gasto fiscal está lá porque tem poderes, que alguém colocou ele lá, tá certo? E esse alguém deve ter poder suficiente para manter lá. Se teve poder para colocar, vai ter poder para manter. Então, acaba que o que está acontecendo é que as receitas estão vindo menores do que esperado e as despesas estão vindo maiores do que o esperado, tá certo? Nós tivemos hoje, surgiu, quer dizer, foi divulgado o déficit primário do governo do setor público, né? O déficit primário do setor público atingiu 35 bilhões de reais, bem acima das projeções dos analistas. As projeções eram de 30 bilhões de reais. Só para você ter uma ideia de quão importante é isso, quer dizer, no primeiro semestre de até julho, né? De janeiro a julho de 2023,
em 23, o déficit primário foi da ordem de 50 bilhões de reais. No ano passado, neste mesmo período, o superávit primário foi da ordem de 150 bilhões de reais. Ou seja, você teve uma mudança de déficit, de superávit para déficit, de mais de 2% do PIB. É muito dinheiro para 6 meses, tá certo? Então, esse é um ponto super importante. E aí os investidores olharam e falaram, opa, não vai conseguir fechar a conta o ano que vem. Vamos ter déficit o ano que vem. E aí começaram a aparecer as discussões sobre qual o tamanho do déficit do ano que vem, quanto que o governo vai conseguir de aumento de arrecadação, quanto que vai ser. E varia, obviamente, de casa para casa, quer dizer, mas alguma coisa entre 1 e 1,3% do PIB é o que está aí no mercado. E aí, quer dizer, o que acontece é que você começa a perceber que a dívida não vai parar de crescer como proporção do PIB. Como a dívida não vai parar de crescer, o que sempre acontece, tá certo? Quer dizer, à medida que cresce a relação dívida-PIB, o que acontece é que os investidores passam a demandar taxas de juros cada vez maiores para financiar a dívida. Isso aconteceu lá no governo Dilma, tá certo? E aí, não adianta diminuir a Selic, né? As pessoas falam, mas a taxa de juros Selic está muito alta. Não, isso afeta as taxas longas. As taxas são determinadas pelo mercado, não é que as taxas dos títulos de 5 anos, de 2 anos, de 10 anos, esse é que é o ponto importante, tá certo? É isso que determina aí o comportamento da relação dívida-PIB. Então, hoje o dia foi de muito nervosismo, exatamente porque o mercado começou a perceber que as coisas não estavam tão na direção correta. E acontece o seguinte, quer dizer, agora a gente tem uma situação que é bastante complicada, né? Por um lado, você tem uma situação em que você tem uma desconfiança enorme em relação à evolução da dívida. Essa desconfiança, muito provavelmente, hoje nós tivemos desvalorização cambial, aumento das taxas de juros longas, queda dos preços das ações. Isso é uma coisa que vai persistir muito provavelmente nos próximos meses, tá certo? Isso significa que a gente vai ter uma tendência permanente de desvalorização cambial? Não. Vai ser volatilidade com uma tendência de alta, lenta, mas uma tendência de alta. O que é reforçado pelo cenário internacional, tá certo? O cenário internacional, então, no cenário interno, tá certo? A gente tem aqui um aumento de incerteza sobre a questão fiscal, e isso está gerando muita instabilidade na economia de modo geral, principalmente nos ativos financeiros, e isso acaba passando para a economia como um todo. E é agravado pelo cenário internacional. No cenário internacional, nós temos duas coisas super importantes que estão acontecendo. A primeira coisa importante, que a gente já tratou aqui várias vezes, é a questão da política monetária americana. Existe ainda uma enorme incerteza sobre qual é a direção da política monetária americana. Alguns dados estão sinalizando que a economia está desacelerando lentamente, tá certo? E, consequentemente, que é possível que, se o Banco Central americano parar de aumentar juros agora, é possível que que a economia continue desacelerando, de maneira que é possível, como a taxa de inflação está caindo lentamente, quem sabe a taxa de inflação não chega na meta no horizonte relevante, aí, seja ele qual for. O que significa isso? Exatamente significa o seguinte: a gente tem uma taxa de inflação hoje nos Estados Unidos de 4,8%, em termos anualizados, o núcleo da taxa de inflação, e a meta é 2%. Ou seja, você tem que levar a taxa de inflação de 4,8% para 2% para chegar na meta. A taxa de inflação, a taxa de juros nos Estados Unidos está entre 5,25% e 5,5%, tá certo? Ou seja, a taxa de juros real nos Estados Unidos é um pouco abaixo de 1% ao ano. É uma taxa muito baixa para qualquer padrão. Essa taxa vai ser suficiente para levar a inflação para a meta de 2%? Bom, ninguém sabe efetivamente. Existe uma enorme divisão no Copom do Fed, do Copom do Banco Central Americano, que chama-se FONC. Existe uma enorme divisão lá no comitê de
de mercado aberto do Banco Central americano, só alguns diretores achando que vai ser necessário aumentar mais juros e outros diretores achando que manter a taxa de juros constante nesse nível durante mais tempo é suficiente para fazer a inflação caminhar para a meta. Qual vai ser a decisão? Ninguém sabe. Mas provavelmente o Fed não deve aumentar a taxa de juros na próxima reunião, mas na outra reunião vai depender de como é que vai estar a inflação, se a economia vai continuar a desacelerar, se a taxa de inflação vai continuar a cair. Os últimos dados de inflação têm sido tem estabilizado quase a taxa de inflação. Isso é um sinal de que pode ser que você precise de aumentar um pouco mais os juros, mas de qualquer forma essa incerteza acaba fazendo com que o diferencial de juros esperado entre Brasil e Estados Unidos caia, porque, afinal de contas, o Brasil está reduzindo a taxa de juros. A expectativa é de queda na taxa de juros do Brasil. Essa redução do diferencial torna o Brasil menos atraente, atrai menos capital, consequentemente, você tem pressão sobre a taxa de câmbio e sobre a taxa de juros. Então, acho que esse é um outro fator importante que a gente tem que olhar e tem que olhar ali na frente. E, finalmente, o terceiro fator importante também no cenário internacional é a situação da China. A China está com uma situação extremamente delicada, está desacelerando muito fortemente a economia. Você teve deflação no mês de junho em relação a junho do ano passado. O CPI, o índice de preço ao consumidor, caiu, deu menos 0,3%. O índice de preço ao produtor caiu menos 4,4%. Ou seja, você tem uma desaceleração tão forte que você está tendo deflação. E o risco é você entrar num processo deflacionário num prazo mais longo. Como a China é o nosso maior parceiro comercial, que é o nosso maior comprador das nossas exportações, isso também está começando a gerar incerteza e instabilidade para a economia brasileira. Isso efetivamente é um problema. Quer dizer, a nossa projeção é de um crescimento da China em torno de 4%. O governo chinês tem uma projeção de crescimento de 5,5%. Acho muito pouco provável, porque, além de tudo, a gente tem lá uma crise no mercado imobiliário, tá certo? Você teve duas grandes empresas que não conseguiram honrar seus compromissos financeiros. Hoje saiu mais uma notícia de que a maior empresa da China, a Evergrande, tem uma dívida de não sei quantos bilhões de dólares com seus credores, tá certo? Então, você tem aí uma situação bastante delicada que vai afetar a economia brasileira. Então, esses são sinais aí negativos, que eu acho que são importantes e que a gente tem que ter cuidado.